capítulo 20, Jesus aparece a Maria Madalena. No primeiro dia da semana, bem cedo, enquanto ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Aí você já começa a ver então o agir de Deus, as profecias se cumprindo. Quando ela chegou lá no túmulo onde Jesus havia sido sepultado, a pedra havia sido removida. Como assim? Aí lá no versículo 11, já resumindo, diz assim: Maria estava do lado de fora do túmulo, chorando. Abaixou-se, olhou para dentro e viu 2 anjos, vestidos de branco, sentados à cabeceira e aos pés do lugar onde tinha estado o corpo de Jesus. Imagine a cena. Quando ela olhou lá dentro do túmulo, ela viu 2 anjos sentados aos pés ali da cabeceira de Jesus, onde ele estava. O verso 13 diz assim: os anjos lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Ela respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Preste atenção nesse detalhe. Ela estava chorando porque ela estava procurando Jesus. E é o que você vem fazendo durante uma vida inteira, procurando Jesus. Como orávamos, porque Jesus é a paz. Quando você tiver Jesus, não uma religião, não um título. Tem pastores, obreiros, diáconos, padres, sacerdotes, que têm títulos, pregadores. Hoje em dia todo mundo quer ter título: teólogo, teologia, mestre. Mas não tem paz, não tem alegria no coração, não tem sequer vida. Sabe por quê? Porque não tem Jesus. Pasmem a isso que eu estou falando. Então você veja aqui um exemplo que Maria Madalena, ela estava chorando porque ela estava procurando Jesus. Olha que interessante. 14. Então, ao virar-se para sair, viu alguém em pé. Era Jesus, mas ela não reconheceu. Olha aí. Então Jesus estava ali parado na frente de Maria, como Jesus hoje tem estado parado diante de você. Mas talvez você também não tenha reconhecido. Quantas vezes Jesus ele vem falando com você, ele vem te orientando. Não é verdade? Você reconhece isso? Jesus ele tem falado conosco de diversas maneiras, ele tem aparecido em nossas vidas de todas as formas. Só que nós não reconhecemos. Esse vem sendo o problema dos cristãos, de toda a humanidade, digamos. As pessoas não reconhecem Jesus. A prova disso, as pessoas não querem buscá-lo. Não é pandemia, você já sabe disso. A pandemia não te impede de vir à igreja. A igreja está aberta, sempre esteve aberta.
para todos aqueles que realmente estão procurando Jesus. No versículo 15, olha só que interessante. Jesus diz assim para ela: mulher, por que está chorando? Perguntou ele: a quem você procura? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu irei buscá-lo. É exatamente isso que acontece hoje. Jesus estava ali falando com Maria, mas ela pensava que era o jardineiro. Ela não conseguia ver que era Deus falando com ela. É como você talvez. Você não consegue ver. Aqui não é o Luiz Paulo que está falando com você. Aqui não é o jardineiro. É o próprio Espírito do Senhor Jesus manifestado em mim, através do Espírito Santo, que está falando com você. Porque o Espírito Santo que está em nós, falando com você, sabe que você está procurando Jesus. É isso. Então, quando nós falamos, é Jesus que está falando com você. Quando nós orientamos, faça isso. Não, não faça isso. É o próprio Espírito de Jesus falando com você. Só que, infelizmente, as pessoas, assim como você está vendo Maria, ela pensou que era um jardineiro. Ela não reconheceu que era Jesus. Mas por que isso aconteceu? Aqui, ó. Porque tem muitas pessoas que perderam a sensibilidade espiritual. Infelizmente, o evangelho, num geral, a religião, num geral, está tão queimada, está tão profanada devido aos escândalos, não é isso? De prostituição, de roubo, de adultério, de um montão de escândalos que você já ouviu, já viu, que com isso o inferno, o diabo, ele ganha força. Por quê? Porque quanto mais você não conseguir acreditar que é Jesus falando com você através de uma live dessa, por exemplo, quem vai perder, quem vai continuar desesperado, chorando e procurando a paz de Deus é você. Eu me lembro que algo que a mim me ajudou muito na minha libertação, e eu posso dizer para você que, olha, a minha vida era um inferno e eu não sabia. Na verdade eu sabia, porque doente, drogado, cheio de problemas, em todos os aspectos da minha vida eu tinha problemas. Via vultos, via voz, não dormia à noite, financeiramente falando, destruído, emocionalmente, em todos os aspectos. Mas hoje eu entendo que quando eu cheguei na igreja, eu não olhava o pastor como um homem. Não. Eu olhava pastor como se fosse o próprio Senhor Jesus, como se fosse o mensageiro de Cristo. Porque se você não acredita que eu sou o mensageiro de Cristo, com todo respeito, o que você está fazendo aí? Hoje em dia, meu amigo, a gente não pode perder tempo com nada. Então não perca o seu tempo. Se você está aqui conectado comigo, se você virar a igreja, você tem que acreditar que o que sai da minha boca é Deus falando com você. Então, se eu falar para você, perdoe, não importa o quanto vai custar, você vai ter que soltar esse perdão. Mas não! Tem gente que não libera o perdão. Então, quem sofre é você.
E você está aqui, ó, Jesus falando com você, como Jesus estava falando com Maria Madalena, mas ela não cria que era Jesus, ela cria que era um homem, um jardineiro que cuidava dos sepulcros. Então isso é ser uma pessoa carnal. O nascido de Deus, quando você nasce de Deus, você santifica. O nascido de Deus, ele santifica tudo que é de Deus. A Santa Ceia que nós vamos partilhar aqui com vocês hoje, não é suco, não é pão, é o sangue de Cristo, é o corpo de Cristo. Mas não, tem pessoas que comem como se fosse um pedacinho de pão e um pouquinho de suco. Talvez até para matar fome, ou para matar a vontade. E está errado. Por isso que a Santa Ceia, quando uma pessoa toma ou come de qualquer maneira, uma maldição entra na vida dela. Ou vai entrar uma bênção na sua vida, que é o que Jesus quer, ou entra uma maldição. Então medite nisso, entenda isso. Se nós falamos para você, venha à igreja, poxa, participe. Aí vem os filhos de Satanás. Sim, os filhos de Satanás, os filhos da serpente, eles dirão a você, você não precisa ir para a igreja, você não precisa estar numa igreja para estar com Deus. Você vê que o diabo, ele usa verdades, o diabo ele usa meias verdades para criar uma mentira. Por isso que assim o diabo ele tem conseguido convencer muita gente. Porque olha só, Jesus, ele não é onipresente, né? Deus é onipresente, ou seja, ele está em todo lugar. É uma verdade, isso é verdade, óbvio. Jesus não está aí com você? Óbvio. Ele está em todo lugar. Mas isso não dá direitos a você de dizer, não vou para a igreja. E é aí onde muitos têm caído no erro. Então, se eu aqui como pastor estou dizendo a você, venha para a igreja, o correto era você dizer, amém, eu vou estar na igreja. Eu vou me programar aqui com os meus horários e eu vou estar buscando a presença de Deus na igreja. Mas quando as pessoas elas olham para a gente e acham que nós queremos usurpar você, persuadi-lo, manipulá-lo, roubá-lo, enganá-lo, então, meu amigo, é onde as pessoas elas estão dentro de uma instituição religiosa, trazem um título de religiosos, mas no fundo estão como Maria Madalena. Ela era uma discípula, mas quando Jesus falou com ela, ela não creu que era Jesus. Para ela era um jardineiro. Esse vem sendo o problema de muita gente. Então, se você hoje entender isso, e a partir de hoje você crer que o Espírito Santo está falando com você através de nós, e se você obedecê-lo, a sua vida que está morta vai ressuscitar. O teu casamento morto de aparência vai ressuscitar. A sua tristeza será convertida em alegria. Porque o fruto do Espírito Santo é gozo. Gozo é alegria. Então é inadmissível as pessoas estarem dentro de uma instituição hoje. Outros até dizem que são de Deus, que têm a Deus, mas não tem alegria. Só tem alegria se tiver um marido, só tem alegria se tiver uma esposa, só tem alegria se tiver dinheiro, só tem alegria se tiver uma filha, um filho. Está errado, está tudo errado. Cadê o seu amor incondicional? É por isso que é por isso que Deus sacrificou o seu único filho por amor a você. Lembra? Amou Deus o mundo, ou seja, a gente, de
tal maneira, tanto, que ele pegou o seu único filho e deu. Então, o dia que você aprender a ouvir a Deus no seu íntimo, você sabe que o Espírito Santo, ele fala com você. Ele fala com você. Ou não fala? Fala. Quando você vai fazer alguma coisa errada, ele fala assim, ó, não faz isso não. E aí a decisão é sua, porque ele não pode obrigar você a amar a Jesus. A decisão é nossa. Se você quer obedecê-lo ou desobedecê-lo, agradá-lo ou desagradá-lo. Mas o que eu estou provando aqui para você, meu querido, que Jesus, ele sempre está presente na sua vida. Amém? Então, se você está vivendo problemas hoje, né? Inclusive ele disse, o que o homem plantar, o homem também colherá. Então, se você tem problemas hoje, antes de você se voltar contra Deus ou contra as pessoas, analise a sua vida. Por exemplo, Maria Madalena, ela andava com Jesus. Jesus libertou ela de demônios, ela manifestava com espíritos. Ela vivia uma vida errônea. Mas quando ela chegou diante de Jesus, ela começou a obedecer a Jesus. Só que o obedecer dela serviu para que ela fosse abençoada. Preste atenção, ela foi abençoada. É como na igreja, tem muitas pessoas que estão abençoadas. Você começa a obedecer, a sua vida começa a ser abençoada. Mas isso não significa que você conheceu a Deus. Não significa que Deus entrou em você. Porque quando Deus entrar em você, você não vai ficar chorando, procurando uma resposta, procurando uma explicação. Quem tem um encontro com Deus não fica procurando explicações. Mas por quê? Olha só a resposta de Jó. Jó, para quem não sabe, antes de Cristo, lá no Antigo Testamento, segundo os teólogos, Jó, ele foi considerado, era como se fosse um Jesus da época. Tanto que lá no capítulo 1 de Jó você vai ler, diz assim, Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e se apartava do mal. Olha a resposta de Jó quando ele perdeu toda a riqueza dele. Ele não perdeu um trabalho, ele perdeu a riqueza. Ele era um dos homens mais prósperos da cidade. Ele perdeu tudo, mas ele não blasfemou contra Deus. Morreram todos os filhos de Jó. Morreram. Ele não blasfemou contra Deus. A saúde de Jó foi deteriorada, mas ele não blasfemou contra Deus. Até a esposa de Jó, o cônjuge dele, já não queria mais ele. Disse para ele, olha, amaldiçoa esse seu Deus aí e morre. A sua vida é um desastre. Você fala tanto de Deus, mas você não tem saúde, não tem dinheiro, não tem filho, não tem nada. Você perdeu tudo. Perdeu tudo. Qual foi a resposta de Jó? Deus me deu, Deus levou. Isso é o amor incondicional. Ele disse, eu nasci nu, sem nada. Eu vou voltar nu. Ou tem alguém aí que quando morrer você vai levar o ouro que tem, você vai levar o dinheiro que você tem guardado, você vai levar a sua casa, o seu carro? Nem o teu corpo, que você tanto cuida, você não vai levar. Você só tem uma coisa, a alma. Então eu estou mostrando para você que o seu amor por Jesus
tem que ser incondicional. Hoje é dia de ressurreição. Ele vive. Se ele vive, é porque você terá vida. Então é incoerente, é inaceitável, a minha inteligência rejeita saber que eu creio nele, eu obedeço a esse Cristo que é vivo, eu deixei os erros, abandonei o pecado, os costumes, religiões, idolatria e tudo mais, abandonei tudo por amor a Jesus. Então é inadmissível uma pessoa dizer que ama a Deus e que é de Deus, se você não tem alegria no coração, se você não tem um novo nascimento. Você precisa ter um novo nascimento. Se você não nascer de novo, você vai ficar como Maria Madalena, procurando Jesus, e Jesus o tempo todo diante dela, como aqui agora Jesus está diante de você. Amém? Espero que o Espírito Santo que está em mim, que é o Jesus, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, Trindade, 3 em 1. Então quem está aqui agora falando com você não é o jardineiro, não é o pastor Luiz Paulo, é o Espírito Santo falando com você. Ou seja, o próprio Deus, o próprio Cristo falando com você. Há quem diga, né? Não, mas você não tem que ficar ouvindo o homem, você não tem que escutar o homem ou servir ao homem. Não deve mesmo. Mas Deus vai usar o homem para falar com você. Ou será que se eu não estivesse aqui agora falando com você, você teria este entendimento? Tem pessoas que estão assim, poxa, é verdade o que o pastor está falando. Eu não tinha pensado desse jeito, eu nunca tinha escutado dessa maneira. Então é o Espírito Santo falando com você, mas através de mim. Ah, pastor Luiz, eu não preciso de você. Tá bom, então eu vou sair daqui, tá? Tchau. Aí. Os internautas disseram assim, ai meu Deus do céu, volta pastor, volta. Pois é. Você viu como dá uma sensação ruim, né? Quando a gente some, ó, fica um buraco, não é isso? Fica um breu. Poxa vida, e agora? Então agora entenda, quem está aqui falando com você é o Espírito Santo. E claro, quem tem ouvidos vai ouvir, quem não tem ouvidos não vai ouvir. Continuando então, já para a gente finalizar, repetindo só o versículo 15. Mulher, por que está chorando? Perguntou Jesus. A quem você procura? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse, se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu irei buscá-lo. Maria, disse Jesus. Olha a expressão, né? Oh, Maria. Na nossa linguagem de hoje, né? Oh, meu amigo, oh, meu irmão, oh, comadre, oh, meu compadre, oh, fulano. Jesus disse para Maria, oh, Maria. Em outras palavras, pô, sou eu, você não sabe, você não percebeu ainda que sou eu, depois de tudo que a gente conviveu, depois de tudo que eu fiz por você, você ainda não conseguiu perceber que sou eu, Maria, você está falando que é um jardineiro, pelo amor de Deus, deixa de ser incrédula, desatenta, deixa de ficar olhando para os lados, fita os teus olhos em mim, Maria. Então, igreja, coloca os teus olhos em Cristo a partir de hoje. Honre a Deus, seja fiel a Ele, perdoe, não alimente maus pensamentos, não alimente maus sentimentos.
seja fiel a Ele, seja dizimista, seja ofertante, faça os seus jejuns, faça as suas orações, tenha comunhão, por favor, aprenda a ter comunhão com Cristo. Se você não tiver comunhão com Cristo, você não vai aguentar muito tempo. São 26 anos que eu estou ensinando isso, são 26 anos que eu vejo bênçãos acontecendo, como eu vejo desgraças acontecendo na vida do povo. Imagine para mim, como pastor, o quão difícil é eu ver um povo sendo destruído, mas destruído por não obedecer o que nós ensinamos. Quantas vezes eu falo para você, vem aqui conversar comigo. Quantas vezes eu digo a você, olha, eu estou aqui para atendê-lo, eu estou aqui à sua disposição. Eu digo, ó, gasta a minha vida, mas não. As pessoas não querem vir conversar conosco, ela prefere conversar com a serpente, ela prefere conversar com os rebeldes, ela prefere conversar com os filhos do inferno, do diabo, do que conversar conosco. Elas preferem obedecer os filhos das trevas do que obedecer os filhos de Deus. Olha a incoerência. Eu digo a você, seja dizimista. Aí os filhos das trevas dizem a você, não seja bobo, não seja dizimista. Aí você que está na igreja, você prefere obedecer o filho do cão do que obedecer o filho de Deus. Se você não acredita que eu sou um homem de Deus para te abençoar, por favor, sai da live agora. E os que estão aqui não vêm aqui nunca mais. Quem concorda comigo? Porque é incoerente. É incoerente. É como casamento. Como é que você convive com um homem, uma mulher que não confia em você? Que esconde a senha, que quer ter privacidade, que quer fazer do jeito dela, do jeito dele, não vai dar certo. Casamento é cumplicidade, reciprocidade. É igual com Deus, tanto que Ele disse, se vocês querem estar comigo, vocês vão ter que negar-se a si mesmo, vão ter que tomar a sua cruz, vão ter que me seguir. Você vê, palavras do Senhor Jesus. Mas o povo hoje está na igreja, mas não quer tomar cruz, não quer sacrificar, não quer dizimar, não quer jejuar, não quer perdoar, não quer vir na igreja, não quer, para quê? Não quer nem assumir a fé, nem bater a mão no peito e falar assim, ó, eu sou um homem de Deus hoje, eu sou uma mulher de Deus hoje. O pai de santo, ele assume que é pai de santo, ele usa a guia dele. Quando você bate o olho, você fala, ó, isso aí tem uma entidade que é o guia, o cabeça dele. O católico, ele assume, ele tem os terços, tem os rosários dele. Por que o crente não assume? Por que você não assume que você é um homem de Deus? Você tem vergonha? Tem vergonha das tuas amiguinhas, dos teus amiguinhos? Eu faço assim porque não são amigos, porque amigo que é amigo, ele vai dizer para você assim, olha, eu não quero saber de igreja, não gosto disso, mas é o seguinte, está fazendo bem para você? Então vai lá. Esse é seu amigo. Se a tua família te ama, se o teu marido te ama, ele quer que você esteja bem. Se a tua mulher te ama, se os teus filhos te amam, se os teus pais te amam, eles não vão ficar bravos de você vir à igreja. Mas não é isso que a gente tem visto. A gente escuta pessoas até ameaçando, pastor, meu marido falou que se eu continuar vindo aqui na igreja, ele vai embora de casa. Pois é. Seja você inteligente, porque o teu marido, se você cair em depressão, para ele vai ser lucro, porque ele deixa você dopada, drogada, numa cama, dentro de casa, e ele vai sair para a rua e já sabe para quê, né? Porque se ele quer o teu bem, ele vai falar para você, meu amor, eu vou deixar você lá na igreja, depois eu passo para te pegar. Eu fazia isso com a minha mãe, eu não gostava da igreja. Eu não queria saber de ser evangélico, cristão. Eu dizia, eu sou católico apostólico romano. Olha a minha ignorância. Eu sou brasileiro, porque para ser romano tem que nascer, né, pelo menos na Itália, em Roma. E eu dizia, não, eu sou católico apostólico romano. Você vê que a religião, ela enceguece a pessoa. Mas eu sempre dizia à minha mãe,
Essa igreja faz bem para a senhora? Então vai. E hoje eu estou aqui. Então, você precisa tomar uma decisão. Em nome de Jesus Cristo, não atrase mais a sua vida. Entenda, entenda. Tem pessoas que estão com você, mas não pertencem a você. Você consegue entender isso? Existe um versículo bíblico que diz assim, ó: eles estavam conosco, no nosso meio, mas não eram dos nossos. Está escrito isso. Estavam conosco, olha que interessante, no nosso meio, mas não eram dos nossos. Por isso saíram. Então não se assuste de você ter colegas de trabalho, amigos de trabalho, até parentes, familiares, que supostamente vão tomar cafezinho na sua casa, porque isso eles gostam. Vão querer comer na sua casa, porque isso eles adoram. Mas eles não são dos seus. O dia que você precisar, eles vão dar as costas para você. Aí você vai ficar, ai, que decepção. Se você nascer de Deus, se você entender o que o Espírito Santo está te falando aqui, você vai ser um homem forte, uma mulher forte. Como ele disse, ó, tenham ânimo, porque eu venci o mundo. Então nenhum de nós aqui fomos tão humilhados, tão maltratados, tão desprezados como ele foi. Nenhum de nós aqui fomos tão traídos como ele foi. Mas ele disse, eu venci o mundo. Só que ele diz, e vocês também poderão vencer o mundo. Então qual é a diferença, pastor? A diferença é que as pessoas estão como Maria Madalena. Elas falam que querem a Deus, mas quando Deus fala, faça isso, ela não faz. Essa é a grande diferença. Então Jesus disse, 16, Maria, disse Jesus, e ela se voltou para ele e exclamou, Rabone, que em aramaico quer dizer mestre. Ué, Jesus é o Senhor? Não acredito. Pois é, Maria, sou eu, o tempo todo, Maria, sou eu que estava aqui diante de você, Maria. E você pensando no jardineiro, pensando na mágoa, pensando nos problemas, pensando em tudo que fizeram. Mas Maria, o que eu te ensinei sempre, olha, é necessário que o Filho do Homem morra, mas ao terceiro dia, o Filho do Homem, eu ressuscitarei. É profecia, quer dizer, já havia sido ensinado. É como essa reunião aqui agora. Deus está te ensinando algo. Por quê? Porque amanhã você vai precisar disso. Amanhã você vai precisar dessas palavras aqui. Você vai ter fresquinho aqui na sua cabeça. Então, de acordo com o acontecimento, você vai lembrar, poxa, peraí, ó, Deus usou o pastor Luiz para me ensinar isso, 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 isso. Então, opa, já estou vacinado. É isso. Por isso que diz aqui, 17, Jesus lhe disse, não se agarre a mim, pois ainda não subi ao Pai. Aí ele diz, mas vá procurar, olha aí a evangelização, olha a vontade de Jesus hoje, olha o que deve fazer um discípulo hoje, um membro hoje. Olha o que ele disse, vá procurar os meus irmãos e diga-lhes que eu vou subir para o meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês. Ou seja, vai lá, traz lá os meus irmãos, traz os sofridos, evangeliza, traz as pessoas. Você vê que os filhos das trevas, eles evangelizam muito bem para tirar você da igreja. Eles vão na tua casa, eles te ligam, eles pagam para você ir para uma discoteca, eles pagam, eles compram você para você não vir à igreja. Isso é bíblico. Lembra que Satanás
quis comprar Jesus, lembra? Satanás levou Jesus lá no deserto, né? O Espírito Santo levou Jesus lá no deserto para ser tentado por Satanás. E lá no deserto, Satanás falou para Jesus assim: olha, se você se prostrar e fizer tudo que eu quero, me adorar, eu te dou tudo isso aqui, ó. Mostrou o mundo todo, mostrou fama, dinheiro, glamour, status, mostrou tudo que os nossos olhos cobiçam e precisam. Mas Jesus disse: não, só o Senhor teu Deus adorarás. É isso. Então não se prostre. Amém? Então está aqui escrito, 18: Maria Madalena encontrou os discípulos e lhes disse: vi o Senhor. Então contou o que Jesus havia falado. Amém? É isso. Até que por fim, então, Maria Madalena, ela foi e fez tudo que Jesus havia ordenado. Então ele vive e ele quer que você tenha vida. E a partir de hoje eu tenho fé, em nome de Jesus, que aonde você está aí, você vai ter vida também. Acredite nisso. Tá bom, meus queridos? Que o Espírito Santo abençoe todos vocês. Bom, eu quero neste momento, antes de fazer aqui a Santa Ceia, eu vou convidar você que está aí ainda em conexão conosco, se você deseja fazer a sua oferta, se você deseja honrar a Deus, a obra de Deus, com os seus dízimos, com as suas ofertas, você pode agora fazer uma transferência, fazer um Pix ou uma transferência, fazer a sua doação através do banco. Eu vou falar aqui, você anota se você ainda não sabe. Banco do Bradesco, agência 0415, conta corrente 7899, dígito 9, razão social, Igreja Cristã Vinde a Mim. Vai pedir o CNPJ da igreja, aí você coloca lá 27 275 453 1000 contra 87. Você vá e faça a sua transferência, devolva o seu dízimo, honre a Deus. Não é o pastor Luiz Paulo que está pedindo o seu dízimo, não, é o próprio Deus, é o próprio Espírito Santo. Quando Abraão, ele recebeu a recompensa dele, da guerra que ele foi guerrear, diz a Bíblia que com amor, com carinho, com espontaneidade, ele foi até o sacerdote Melquisedeque, até o pastor no caso da época, e ali ele devolveu o dízimo. E diz o texto que o pastor, o sacerdote Melquisedeque, serviu a ele a Santa Ceia. Então foi algo espontâneo. O dízimo tem que ser feito com amor, com carinho. Se você não tem amor e não tem carinho, não faça. Mas eu posso, como pastor, eu posso dizer para você, lamentavelmente, meu amigo, você pode até ganhar dinheiro, mas você vai perder por outros lados. Isso não é praga minha, não. Isso é bíblico. É só você ler a Bíblia. Não precisa ir muito longe. Vamos lá em Adão. Deus colocou Adão e Eva no paraíso, deu tudo para eles e disse: só dessa árvore aqui, esse fruto aqui, vocês vão ver, mas vocês não vão comer. Esse fruto aqui é meu. O dia que vocês tocarem e comerem desse fruto que é meu, podemos dizer o dízimo, vocês morrerão. Lamentavelmente, você já conhece o texto. Diz o texto que a serpente, o diabo, veio. Não, vocês não vão morrer. É como hoje. Hoje o diabo fala para você: não, você não precisa devolver o seu dízimo. Não, a igreja tem dinheiro. Não, o pastor tem dinheiro. Não, o pastor quer roubar o seu dinheiro. E aí muitas pessoas deixam de olhar para Deus e começam a olhar para o homem. E são infiéis, e por isso que está cheio de crente, cheio de problemas.
Por isso que as promessas de Deus não se cumprem na vida de muitos. Então, seja você inteligente, seja você fiel a Deus, mas faça de todo o coração. Tá bom, meus queridos? Você veja que tudo que nós fazemos aqui, nós fazemos de todo o coração. Sabe por quê? Com todo respeito, eu não estou fazendo para você, eu estou fazendo para o meu Deus. Você pode até me xingar, me criticar como muitos fazem, mas enquanto eu vivo para Cristo. E quando eu morrer, você pode acreditar, você pode dizer, ó, o pastor Luiz morreu, então ele está no lucro. Pode falar assim, como dizia o apóstolo Paulo.